A crise do homem a partir dos 50. É basicamente essa a história que André Gil te conta em seu primeiro romance, Só Vale a Pena Se Houver Encanto. É a história de um jornalista que transita pelo poder em Brasília e tem seus altos e baixos definidos como uma certa saga, um certo delírio de uma geração que se forma em uma cultura nova, mas ainda uma cultura oprimida pela ditadura militar. Um livro que termina com um discurso moderno e atual. Só Vale a Pena Se Houver Encanto é seu primeiro romance, você já lançou alguns livros de contos. A primeira pergunta é exatamente essa, né? Quer dizer, como é que foi essa transição do conto para o romance? Por que a necessidade do romance? E como é que foi essa transição? 20 anos atrás, quando eu estava lançando meus primeiros livros de contos, eu não imaginava que eu fosse escrever um romance. Eu não sei se agora eu não lembro se eu me achava, incapacitado para escrever um romance, se era um estilo que eu não trabalhava dentro de mim. Eu não pensava, não estava nos meus planos. O que vinha na minha cabeça eram contos, ou poesia, né, eu também escrevo poesia e crônica. Eu escrevo os 4. E o romance não passava, pela minha cabeça. Um tempo depois, no início da década de 10, eu comecei a sentir uma necessidade de elaborar certos acontecimentos, na minha vida, certas perdas que eu tive, certos baques, certas derrotas. A vida não é só feita disso, né, mas em boa parte é feita. E eu comecei a sentir uma necessidade de elaborar aquilo tudo que vinha, continuava a me construir como pessoa, porque a gente como pessoa, a gente se constrói, né, até, creio eu, até o último suspiro de vida. E aquilo tudo, nos últimos anos, estava sendo responsável por boa parte da minha construção. E eu comecei a sentir vontade de elaborar aquilo tudo, entendeu. Como é que um escritor elabora essas coisas? Escrevendo, né. Então esse livro ele começou até como um efeito, como uma ideia terapêutica, mas logo se transformou em literatura. Quando que ele se transforma em literatura? Quando eu descubro que ficar apenas na realidade é uma coisa muito chata, né, é muito chato ficar apenas na realidade. E aí entra a fantasia da chamada autoficção. Quando eu vi, eu tinha material sim para um romance. Além de me elaborar, assim, administrar como pessoa, eu conseguia passar um recado literário, entendeu? Eu tinha um conteúdo ali artístico que poderia encantar as pessoas, que poderia, comover as pessoas, que poderia fazer com que as pessoas, se identificasse com aquilo que o personagem principal, estava vivendo. Quando eu vi, eu tinha um romance pronto, deixando de ser apenas um contista, entendeu? Que eu ainda continuo sendo e eu acho que serei até o final.